canal Bytes Bíblicos. E como você já sabe, é só no canal Bytes Bíblicos que você tem o curso Liturgia da Palavra, para você entender de vez as leituras da missa. Continuamos a nossa caminhada pelos domingos do tempo comum e hoje nós vamos estudar as leituras do 26º domingo. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu joinha, curta o nosso canal, inscreva-se, marque o sininho para receber notificações, deixe o seu comentário, diga ao menos de qual cidade você nos assiste e, é claro, compartilhe este nosso vídeo. Recordando que nosso encontro é sempre um recorte das aulas que nós temos toda terça-feira à noite no nosso curso completo. Quem está inscrito tem vantagens exclusivas. Pense você também em participar conosco. Em outubro, iniciaremos o nosso 5º e último módulo de 2025. Dá tempo para você se inscrever e participar. Veja neste link maiores informações e neste outro link o formulário para você fazer a sua inscrição. Vamos então para as leituras do 26º domingo do tempo comum. Iniciamos primeira leitura, mais um trecho do profeta Amós. Depois, um trecho do Salmo 145 ou 146. Mais um trecho da primeira carta a Timóteo. E, por fim, um trecho bastante interessante do Evangelho de Lucas. Como sempre, vamos iniciar com o estudo do Evangelho e quem vai nos ajudar a entender a parábola do ricaço festeiro e do pobre Lázaro é a professora Rita de Cássia Ló. Então, no texto de hoje, são esses versículos, né, do 19 ao 31, o ricaço festeiro e o pobre Lázaro. Então, o nome Lázaro tem significado simbólico. Em hebraico, Eleazar. Deus vem em socorro, Deus socorre. Então, já o nome dado a esse pobre está também a chave de leitura para o texto de hoje. Deus socorre. Esta parábola que ilustra Lucas 6, 20 e 26. Bem-aventurado vós, os pobres, que agora tendes fome. Ai de vós, os ricos, que agora estáis empanturrados, né? É uma parábola dupla. No mesmo texto, nós temos dois momentos, então, duas partes. Cada parte é completa em si mesmo. Então, do versículo 19 ao 22, depois vocês podem ler novamente, separando essas partes, nós temos a história ou o relato na terra, e do 23 ao 31 na região dos mortos. Então, a primeira parte, na terra, dois personagens em contraste: o homem rico, o homem pobre. O rico não sabemos o nome, o pobre com o nome Lázaro. O rico coberto de roupas finas e tudo mais, o pobre sua roupa é o ferimento, coberto de ferimentos. Banquete todos os dias, o pobre, fome todos os dias. Então vocês têm claramente um contraste, né? Estes detalhes preparam a mudança da situação após a morte. Então, o rico foi enterrado, o pobre foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Nenhuma referência ao funeral luxuoso do rico. A parábola não tem nenhuma avaliação ética explícita, não condena rico nem nada. Não é dito que o rico fosse desonesto, corrupto, opressor, nada disso não fala. Apenas podemos deduzir que era egoísta.
usava os bens terrenos unicamente em proveito próprio, né? Também não é dito que Lázaro fosse justo, piedoso, virtuoso, bondoso, nada disso. Apenas que ele passa fome e necessita, está em busca de, esperando que caia alguma coisa ou que alguém dê alguma coisa para ele comer. A parábola podia ter terminado no versículo 22. Ela é completa, relata uma situação: um homem muito rico, de banquete em banquete, e um muito pobre na porta ou jogado. O destino do rico é o esquecimento. Nem nome a parábola coloca para o dito cujo. O destino do Lázaro é a felicidade no céu junto a Abraão. Mas Jesus continua e faz um ensinamento por meio de um diálogo, que aí nós vamos ter o diálogo. O acento está na segunda parte, da parábola, né? Então, assim também como na parábola do filho pródigo, lá do capítulo 15. E aí, o que que nós temos nessa segunda parte? Na região dos mortos. A tradução litúrgica tem como região dos mortos, mas é fraca, né? O grego diz que é Hades, né? Não é o Sheol dos hebreus. Sheol é o lugar dos mortos, sem dor, sem alegria, é simplesmente o lugar que quem morre vai. O Hades, no mundo grego, é o lugar do tormento, da morte, do sofrimento. O diálogo entre o rico e Abraão. Três pedidos, três negativas. Versículo 24 a 26. O rico sofre com sede e pede uma gota d'água, em contraste com a abundância de bebida nos banquetes. Lembra no início do relato? Dois abismos, um na terra e outro depois da morte. O rico poderia ter superado o abismo na outra vida, se tivesse superado o abismo social aqui na terra. O rico, no versículo 27 e 29, pede que seus irmãos sejam avisados. Lembra que agora, bem no início, colocava, né, que o grande problema não tem uma questão contra a riqueza, mas o que salta aos olhos é o egoísmo do rico. E veja que mesmo agora ele não pensa em ninguém, ele pensa na família, continua sendo egoísta, só no seu círculo mais íntimo. Para evitar o castigo, basta cumprir a lei e os profetas, é o que o Abraão coloca, né? No versículo 30 a 31, o rico acha que a visita de um morto convence mais. Quer dizer, nós temos a lei, nós temos os ensinamentos, nós temos os profetas. Basta isso para que a gente seja viva de acordo com a vontade de Deus. A aparição de um morto produz medo, mas não conversão. Fala a verdade, que explicação bonita e profunda. Aposto que você não tinha percebido ainda vários desses detalhes. Deixe no seu comentário o que foi novidade nesta explicação. Mas vamos ver a primeira leitura, mais um trecho do profeta Amós. Do capítulo 6, versículo até o versículo 7, pertence ao chamado gênero literário ai. O que é um ai? Equivale a uma mal-aventurança. Ai daqueles que praticam tal coisa, né? É muito comum nos profetas e nos evangelhos. E, aliás, no já citado, que a Rita já citou, lá as mal-aventuranças do Evangelho de Lucas. Ai de vós, os ricos, ai de vós que agora comeis demais, né? Ai que vos empanturrais, ai de vós que agora estáis alegres. Então, este ai é o contrário da bem-aventurança, uma mal-aventurança. Não é uma maldição, é uma advertência. Aquele tipo de comportamento conduz a um final trágico.
né? Ai, 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 não faça isso que não vai dar certo. O que que nós temos hoje, né? Nós temos versículo 1, versículo 4, 5, 6, os crimes. Ai de quem faz tal coisa, né? Ai dos que vivem em Sião e nas alturas da Samaria. Quer dizer, a população em geral, que acha que nada vai acontecer de mal, a falsa segurança religiosa. Nós somos o povo de Javé, nós estamos garantidos. Depois vem outra lista, os vários tipos de luxo, de ostentação ligados à injustiça, nos versículos 4, 5, 6. Aí a listinha, ó. Os que deitam em camas de marfim e se deitam em almofadas, os que comem cordeiros e novilhos, os que cantam e tocam instrumentos musicais, os que bebem vinho em taças, os que usam perfumes caríssimos, os que são indiferentes se o país está arrasado. Aquele não se preocupa com a ruína de José. José ali não é o pai de Jesus. José é o país do norte, a Samaria. Esse pessoal se importa só consigo mesmo e se a população está passando fome, azar o deles. Destrói o país para salvar somente a si mesmo. Depois desta lista enorme de crimes, Amós diz qual será o castigo. Você lembra o esquema? Ai de quem faz X, porque terá Y. Ai de quem comete todos esses crimes, porque terá este castigo. O país da Samaria, o país do norte, estava vivendo um momento de grande desenvolvimento econômico. Havia paz, havia prosperidade, ricos cada vez mais ricos à custa de pobres cada vez mais pobres. Vendo a conduta do povo, Amós tira uma conclusão. Virão catástrofes terríveis. No momento, parecem impossíveis. Não, nós estamos aqui, está tudo dando certo, o país está progredindo. Você acha que nós vamos ter alguma dificuldade? Nós somos povo de Deus, você acha que vai ter uma desgraça? Parece impossível. Mas Amós diz: ai de quem pensa assim, terá desterro e dispersão. Quer dizer, serão desterrados, mandados embora com uma mão na frente e outra atrás, e serão dispersos. Quer dizer, serão aí espalhados pela terra e nunca mais voltarão. Opa, o profeta Amós está realmente nervoso com algumas pessoas que usam a religião para oprimir os mais necessitados. E como será que o Salmo prolonga esta primeira leitura e nos ajuda a refletir sobre ela? Veja aí, os versículos 1 e 2, finzinho do versículo 6 até o versículo 10, é um hino a Javé libertador ou salvador. Vamos ver então esse trecho. Versículos 1 e 2, que foram omitidos na liturgia, tem um convite inicial, né? Louvai o Senhor, por isso que é o tal do Halel. Finzinho do versículo 6 até o versículo 9, nós temos a motivação, não só o convite, mas diz por que devemos louvar a Javé. E no versículo 10, que lemos hoje, a conclusão. O versículo 6c até o 9, nós temos a motivação. Versículo 6c, porque só Javé é fiel e liberta, salva necessitados e oprimidos. E depois dos versículos 7, 8 e 9, uma lista das ações salvadoras ou libertadoras de Javé. Mas aqui a gente tem que prestar atenção no seguinte, ó. Para a gente entender esse salmo, nós temos que entender esses versículos 7, 8 e 9. Recordem-se, na mentalidade do Antigo Testamento, não existia a vida após a morte. O castigo para o ímpio, o prêmio para o justo, devem acontecer nesta vida. Para as situações reais que acontecem na história, as salvações devem ser também reais, acontecer na história. Não existe vida após a morte. Então, para o justo, o prêmio precisa acontecer aqui neste mundo, durante a história. E aí, então, com este pano de fundo, nós temos os versículos 7, 8 e 9. Para cada sofrimento na história,
uma ação libertadora, uma ação salvadora adequada na história. Nada de falar, sofre bastante aqui nesse mundo que você vai para o céu. A gente às vezes tem dificuldade em entender isso, que para os autores do Antigo Testamento, pelo menos da Bíblia hebraica, não existe céu e inferno. Tudo acontece aqui neste mundo. Se o sofrimento foi aqui, a ação salvadora tem que ser aqui. Para os oprimidos, justiça. Para os famintos, alimento. Para os prisioneiros, liberdade. Para os cegos, visão. Para o caído, para aquele que foi derrubado, reerguimento. Para o justo, amor, que significa reconhecimento e defesa. Para o estrangeiro, que não tem ninguém que o acolhe, proteção. Para a viúva e o órfão, que não tem ninguém que o defenda, o amparo. Então, vejam, situações reais, problemas reais, soluções reais. Da mesma maneira como para o justo tem toda esta série de salvação, para os maus também tem uma série de castigos. Para os maus, confusão e vergonha, que também dar para o malvado, para o ímpio, confusão, vergonha e derrota, é também uma ação salvadora ou libertadora de Deus. E por fim, o versículo 10, a conclusão, e é uma exaltação redundante do poder de Javé, né? Ele reinará para sempre, de geração em geração. Para a segunda leitura, vamos com mais um trecho da primeira carta a Timóteo. No versículo 11, o autor chama Timóteo de homem de Deus. Alguns dos antigos profetas no Antigo Testamento são chamados assim. Nós vamos ter lá o Elias, Eliseu e vários anônimos chamados de homens de Deus. A frase homem de Deus designa um homem divino, um homem com o poder de Deus, é uma espécie de milagreiro para o bem ou para o mal, né? Então, o conceito que vem do Antigo Testamento. A palavra do homem de Deus realiza o que significa para quem acolhe, bênção, cura e vida. Para quem rejeita, maldição, enfermidade, morte, desastre, tudo que colocar aí. O autor define como deve ser a atuação pastoral de Timóteo, que ele chama de homem de Deus. Palavras e ações que tragam bênção e vida para a comunidade. No versículo 12, nós temos lá o combate, o bom combate da fé. Convite a não se assustar das dificuldades, né? Da vida cristã em geral e a missão apostólica em particular. No versículo 12, na segunda parte, fala da profissão de fé no momento do batismo. O batizando confessava sua adesão total a Cristo Senhor. Era algo simples e espontâneo. O credo apostólico, que é o credo que nós rezamos hoje, ele foi se formando lentamente na história da nossa igreja. Nos versículos 13 a 14, a coragem de Cristo é exemplo que devemos imitar. O batismo nos assemelha não só ao Cristo ressuscitado, mas também ao Cristo que sofre por sua fidelidade ao Pai. Nos versículos 15 e 16, nós temos ali um breve hino, a manifestação gloriosa de Cristo. Título de soberania, né? O soberano, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquilo que foi já lido nesse versículo. Títulos de transcendência, imortalidade, luz inacessível. Em resumo, o trecho de hoje começa com uma exortação à perseverança e termina com uma explosão de alegria e emoção.
E agora que estudamos separadamente as leituras, vamos ver como elas estão entrelaçadas. O Evangelho, a primeira leitura e o Salmo falam de situações que serão revertidas. Olha só, no Evangelho fala daquela inversão, né? O Lázaro que sofria vai ter felicidade, o rico que era feliz vai ter tribulação. O Evangelho fala que isso vai acontecer na outra vida, lá o Hades. Hades para o ricaço festeiro, felicidade eterna para Lázaro. E a primeira leitura e o Salmo falam desta reversão ainda nesta vida, desterro e dispersão para quem só quer ter luxo e ostentação na primeira leitura, e felicidade e justiça para empobrecidos e oprimidos no Salmo. A segunda leitura e as outras três estão ligadas no conceito de como deve agir um homem de Deus. A segunda leitura diz: perseverar no testemunho da verdade e do amor. O Evangelho, a primeira leitura, convidam a fugir das coisas más que Deus condena. E o Salmo convida a colaborarmos, a ajudarmos Deus a socorrer os pobres. Por fim, mas não menos importante, as nossas dicas e sugestões para uma homilia. E, tomando novamente o nosso ano jubilar, que já está indo para o fim, né? Construir a esperança, peregrinar na esperança, as leituras falam do compromisso de cada um de nós para construir a esperança, tanto para pessoas como para a sociedade. De que maneira? Então, um ponto, uma reflexão interessante sobre o Evangelho, tendo possibilidade de perguntar para a comunidade, é: quem são os Lázaros hoje? Para eles, nós não podemos negar socorro, alimento, acolhimento, direitos, respeito e outras, às vezes, outras necessidades, né, que eles têm, que nós podemos muito bem socorrer. Ou vamos nos comportar como o rico, que nem dá bola para quem está sofrendo. Então, quem são os Lázaros hoje que nós somos convidados a socorrer? A primeira leitura retoma aquela ideia que já tinha a semana passada, o perigo de usar a religião para aliviar a consciência e justificar o luxo e a ostentação. Algo tão atual ainda nos nossos dias. O Salmo fala do perigo de deixar que Deus faça tudo, ou de achar que o compromisso com o próximo e com a sociedade não é nosso, é dos outros. O Salmo diz: olha, não são os outros, nós também, você também, pessoalmente. E por fim, a segunda leitura nos recorda que o nosso testemunho não pode ser só de palavras e de ritos, mas de prática da justiça, do perdão, do acolhimento, da verdade. Então vejam que todas essas leituras aí nos colocam várias atitudes que ajudam a construir a esperança para nós, para as pessoas e para a sociedade. Estou certo que o nosso encontro de hoje novamente abriu perspectivas novas. Não se esqueça, então, de curtir o nosso canal, deixe o seu like, inscreva-se, marque o sininho para você receber notificações e não perder nenhum dos nossos vídeos. Deixe o seu comentário e diga-nos o que foi novidade para você neste nosso encontro. E, é claro, compartilhe. Pense na possibilidade de seguir conosco o nosso curso toda terça-feira à noite, recordando: quem participa tem vantagens exclusivas e um conteúdo mais aprofundado.
Este é o link para maiores informações. Este é o link para você fazer a sua inscrição. Se você já colabora com o nosso canal, com um depósito nesta chave Pix, muito, muito, muito obrigado. Se você ainda não o faz, valorize o nosso trabalho com um depósito quanto você puder, quanto você quiser. E espero que a nossa reflexão de hoje te ajude a celebrar melhor, te ajude a encontrar mais luzes e esperanças neste ano jubilar. Boa celebração para você.